Sonho e pele, onde as almas se encontram. Momentos especiais que... Parabéns para o Pod, no ano de Pod. Sonho e pele! Bem-vindos e bem-vindas, sonhadores e sonhadoras. Hoje nós estamos celebrando a equipe completa, um ano de podcast. Um sonho realizado e muitas histórias sentidas na pele. Bem-vindas, sonhadoras! Obrigada! Vamos apagar a velhinha de um ano de pod? Vamos! Ai, muita emoção hoje sentida na pele por cá, viu? Antes da gente começar, muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente queria agradecer aqui a equipe completa, para todos vocês que compartilharam, curtiram, as nossas convidadas sonhadoras que partilharam suas histórias sentidas aqui na pele. E hoje eu quero que vocês que ainda não conhecem, aqueles que chegaram depois ou durante um pod, durante um ano do pod, conheçam um pouquinho da equipe, né? Que na verdade tem eu, tem minha mãe, tem a tia Ivone, tem a Mica, mas eu quero que elas se apresentem e contem o que elas fazem por trás dos bastidores. Sim. Acho que vamos começar pela Mica. Vamos então. Gente, olha, eu sou a Mica, Micaele, enfim. Conheci o Pod literalmente há um ano atrás, né? Que eu mandei mensagem pra Lara e falei assim, Lara, eu quero participar do projeto, enfim. E eu faço toda a parte de comunicação na questão de roteiro, dos briefings, das convidadas, de edição também do podcast na parte do TikTok, no Instagram, enfim. Então, eu atuo ali mais a parte dos bastidores, tô nervosa também, tá, gente? Porque assim, eu falo assim, você é muito comunicóloga, você é jornalista. Eu falo assim, gente, na frente das câmeras é outra coisa, entendeu? Então, eu tô sentindo que as convidadas já passaram por aqui também. Ai, que bom. Essa daqui que ninguém conhece. Ninguém me conhece. Bom, eu sou uma das malucas da turma, né? Doida de nascença. Mas é um prazer, né? Ser colaboradora desse podcast. Se tem algo que ele representa é afeto em ação. Ai, que linda. E você? E eu sou Guiomar. Guiomar Leite, a mãe da Lari. E nada mais, nada menos o motivo e a razão pelo qual o projeto nasceu, né? Então, o nosso projeto nasceu depois da descoberta do câncer, quando eu tive a libertação, a cura. Daí a gente quis levar a todas as pessoas o conhecimento sobre a situação, o problema que eu passei, que nós enfrentamos juntos, a Ivone como a minha amiga pessoal, minha irmã de... A tia Ivone. A tia Ivone, exato. E daí foi dessa situação inteira que nasceu. Então, assim, para mim é uma honra, um privilégio poder ter levado a nossa história, a nossa superação para o mundo, né? E também dizer que a gente se sentiu tão acolhida, mas tão acolhida que o nosso projeto Sonho e Pele cresceu de uma forma magnífica, né? Sim. Com tantos colaboradores, com tanto apoio de pessoas que a gente nem esperava. Exato. Né? Assim como... E detalhes, de maneira orgânica também, que é muito importante. E ainda falta, né, uma pessoa da nossa equipe que muito trabalha especial. Nos bastidores, também. Muito especial. E, gente, vamos lá. Chega aqui que a gente... Ó a surpresa. O da mulherada. Eu sou Conrado, sou produtor aqui no Estúdio 21. E é um prazer estar com vocês aqui. Tenho acompanhado já vários meses aí, né? Histórias emocionantes. Da Guiomar, da Lara, da tia Ivone, então, e das convidadas, assim, a gente tem aprendido bastante, assim, são sempre histórias muito fortes, muito legais, e é um prazer, um privilégio fazer parte aqui do que vocês estão construindo nesse um ano, e espero que tenha muitos outros pela frente. Com certeza! Se precisar contar com o Estúdio 21, para podcasts, é só entrar em contato aqui com a gente, com a Lari. O nosso único homem da equipe. E nós agradecemos porque o Conrado tem um olhar muito sensível. Você observa isso nas imagens que ele capta e na forma que ele entrega, né? Então, é uma entrega
muito qualitativa. Então, nós indicamos confiante o Estúdio 21. Que legal, gente. Obrigado. Obrigada, gratidão. Obrigada, Conrado. Paciente, né, com os horários da Larissa. Ai, mas eu tenho que agradecer muito, porque quando às vezes eu penso em alguma coisa, ele já olhou, ele já fez o corte. Eu acho que isso é essencial pro projeto e quando a gente trabalha com imagens, né? A lágrima de uma convidada, ele já tá pegando, porque ele viu, ele é emocionante. Então, obrigada, Conrado. Gratidão. E é essencial esse trabalho, né? Porque por trás das câmeras que se traz o resultado que vocês veem aí no dia a dia. Tanto no Spotify, com a audição, quanto visualmente com os cortes e a entrevista completa. Exato. Ai, gente, a gente hoje tá, assim, muito emocionada, porque o podcast pra mim é uma coisa muito... Ai, vou chorar! Muito especial, acho que cada uma falou, né, um pouquinho assim, mas ele toca um lugar... Não de tristeza, pelo contrário, eu acho que é um lugar tão importante, né? De renascimento de também. renascimento, de ressignificar. Eu vou contar um pouquinho sobre o logo, que talvez vocês não saibam. Então, o logo, ele tem essa ideia, assim, solar, terracota, porque traz a Mãe Terra, o elemento da Mãe Terra, que a gente tem uma conexão muito grande. Eu acho que ela trabalha muito conosco, com os 5 elementais. Mas o sonho é de você sonhar. Todo mundo sonha, né? Seja um sonho que for, todos nós sonhamos, e alguns deles pra realizar, a gente passa muita peleja, muita lição, ressignifica muita coisa pra realizar. E às vezes a gente não sonha com algumas coisas, mas a gente sente na pele vivências, experiências. Então, ele vem muito nesse sonhar e sentir na pele, né? Então, são histórias e sonhos sentidos na pele, que veio a origem do podcast, que veio o sonhar da gente de, nossa, vai ter a cura, vai dar tudo certo, mas sentiu na pele porque não era o sonho passar por um câncer, mas passamos, sobrevivemos. E aí, quando a gente fala da lua e do sol, é porque o sonhar vem da lua, né? A gente sonha, dorme, tudo. E o na pele, de sentir mesmo na pele, quando o sol vibra, ele bate ali na nossa pele, a gente sente aquela vitalidade. E pra fazer a junção da mãe e da filha. As trocas de personagens às vezes acontecem ela foi também. minha mãe, né? Em alguns momentos. E pra fazer essa junção desse propósito do sol e da lua, é porque eu sou uma garota muito solar. Eu me conecto muito com o sol, eu amo a praia, o verão e tal. E minha mãe, ela é lunar, então ela se conecta muito com a lua. Então a gente fez essa junção dos elementos sol e lua e nasceu esse logo lindo, que eu sou suspeita, apaixonadíssima. E com o significado de você sonhar e sentir na pele histórias, que as nossas convidadas vêm e sentam aqui. Então o intuito do projeto não é corrigir, o intuito do projeto não tem certo nem errado. São narrativas verdadeiras que, com o seu sonhar, com a sua história, com a sua vivência, você vai partilhar e vai tocar outras histórias, outras pessoas que estão tendo situações semelhantes e que falam, puta, eu não tinha pensado por esse lado, faz sentido. Nossa, eu também tô passando por isso, caraca, que legal, que bom que você fez isso. Então, obrigada às nossas sonhadoras que durante esse ano sentaram aqui, contaram, partilharam os momentos lindos, emocionantes. A gente chorou, a gente deu risada, a gente ensinou, a gente aprendeu. Então, a gente deve muito isso a vocês que acreditaram. Eu acho que essa é a palavra, né? Acreditar e acolher esse projeto lindo e cativante pra nós. Sim, exato. E falando sobre histórias das nossas sonhadoras, eu gostaria que vocês partilhassem, assim, que momento, né, durante esse um ano que foi emocionante pra vocês. Talvez uma convidada, uma história que tocou, que você fala, nossa, eu me identifiquei, isso me ensinou algo. Eu gostaria que vocês partilhassem. Total. Então eu vou começar, né? Porque como eu fico na parte dos vídeos, então eu vejo, né, o bruto ali e tal. Então eu falo assim, gente, é cada coisa. Um roteiro é uma coisa. Quando você vai ver no vídeo, é outra história, é outra narrativa. E aí você vai entendendo algumas coisas. Fala assim, gente, realmente. Mas uma que me marcou, e é meio que recente também, foi a Alessandra. Não tem como, porque assim, acaba mexendo, né? Em vários pontos ali da espiritualidade, das mandalas, enfim, da virada de chave dela também. Acho que teve uma parte que ela falou assim, eu fiquei tanto tempo em tal lugar e aí eu vou sair desse lugar e vou arriscar de uma outra forma. Então isso me tocou em vários pontos. Até pensando também no momento que eu também estou atualmente, de conexão, de entender algumas coisas, de renascimento, que nem a gente vem falando. Então, da Alessandra,
me toca bastante, da Laina também, principalmente a parte de relacionamentos tóxicos, de vivências, né, de ela também ser uma mulher bastante empoderada, na questão também dela escolher da não maternidade, então umas coisinhas que eu falo assim, gente... Tá conectando, tá né? conectando tudo. Eu falo assim, em todas as convidadas também, tá, gente? Então, assim, todas as convidadas que passaram aqui, toda vez que eu vejo os vídeos, eu faço um corte. Então, sempre tento pensar no detalhe ali, não somente, um corte e não. Pra pegar realmente a vivência, porque, assim, a gente sabe que as telespectadoras ou telespectadores também, enfim, que vivem, né, nesse momento, falam assim, vou me conectar, vou, enfim, entender aquela história, aquela narrativa. Então, sempre no olhar de cuidado também e de sensibilidade, né? Então, a gente acaba se emocionando bastante. Fala assim, gente... Não, e principalmente... acho que nos primeiros, né? Que foi da Gui ou da Lari, enfim. Então, acho que realmente traz essa sensibilidade no dia a dia. Se eu posso falar desses principais, assim, mais recentes. Todas marcaram, claro. Mas esses foram os principais, as viradas de chaves, assim, que vem acontecendo na minha vida também. Conexão, né? Conexão, menina. Conexão. E vale ressaltar que é legal você falar isso, porque a Mika, na verdade, assim, quando ela faz o roteiro, ela não olha a convidada, ela não sabe quem é a convidada, ela Exato. sabe as informações que a gente passa ali pra ela, ó. Essa convidada é assim, assim, assado, vai contar mais ou menos isso, fiz uma call com ela, é isso, e ela desenrola. E assim, parabéns, seus roteiros ficam Obrigada. Porque ela só vê a imagem depois que Tá pronta. Tá pronta, que o já Estúdio gravada. 21 Sim. faz e manda pra gente. Então, assim, ela Exato. faz todo o roteiro, todo o brief sem conhecer. Exato. É literalmente assim, é meio que nas cegas, mas assim, ao mesmo tempo, quando eu vejo o resultado final, eu falo assim, meu Deus do céu. E fora assim, né? Fora algumas coisas que eu falo assim, nossa, uns tapas na cara que a gente também leva, eu falo assim, gente, tudo bom, vamos né? Vamos tá indo com calma. E aí acaba realmente tocando a gente em alguns pontos ali que a gente nem imaginava, enfim, então é muito bacana. Você, Tia Ivone. Que todo mundo chama de Tia Ivone. É, Tivone, né? Até o Conrado. Pois é, sou a tia, né? E é muito bom ser lembrada como tia pelo afeto que a palavra traz, né? Sim. Olha, foram muitos episódios, como a Lari mencionou e você também, cada entrevistada ou as entrevistadas, né, que vieram aqui, trouxeram uma contribuição valorosa ao projeto com suas narrativas. Quando a Mika fala do roteiro, tem um roteiro como base, mas é na hora da gravação que a sintonia acontece. E para tentar, assim, falar de todas, então, assim, o primeiro que hoje nós completamos 1 ano foi justamente esse inicial de apresentação, né? Depois, cada uma que veio acrescentou. Eu posso citar a tríade. 2 tríades que vieram aqui que tocaram bastante. A tríade de empreendedoras, né? Da Sweet Co, maravilhosas, assim, as narrativas de cada uma e como elas se enlaçaram dentro de um projeto que está crescendo. Então, foi inspirador, eu acho, assim, pelo viés do empreendedorismo e da conexão delas. Sim. E de acreditar e de fazer acontecer o projeto. A tríade de mães, né? Nós tivemos 2 episódios com foco na maternidade, né? Então, aquela tríade foi fantástica, assim, tríade de irmãs, as Oliver. Nossa, foi fantástico, assim, muito emocionante. E também a outra mãe, que nós, inclusive, gravamos no mesmo dia, que foi a mãe Gisele, dos Gêmeos Autistas, maravilhosa. Então, assim, cada uma veio para contribuir. A Tássia também, que tem também essa conotação da maternidade, do quanto que ela sofreu com os abortos, até descobrir, e ela sendo da área da saúde, né? O que estava provocando isso. E foi uma narrativa, assim, muito potente, né? De superação e de transição de carreira, que tem um link com a da Alessandra. Também. E com a das meninas também. Então, assim, quando a Mika fala assim que a gente leva uns tapas na cara, o que vem fala, caramba, eu tô nesse momento também, olha que essa história também pode inspirar os meus passos. As histórias têm similaridades em alguns pontos, mesmo sendo diferenciais. E isso é fantástico, porque aqui a gente respeita a originalidade de cada pessoa, mas também faz essas sinapses, sabe? Das histórias. Então, isso é muito potente. Quando você falou assim, é que nem, por exemplo, o momento que
da Silvia, que ela menciona sobre o propósito dela, que ela já tinha chegado no topo, ela não estava se encontrando. E aquilo ali me conectou, porque em algum momento eu senti aquilo também, de uma forma diferente. E foi quando nasceu o projeto, e foi quando ela teve a sociedade com a Jana, que hoje estão crescendo e tudo. Então, assim, as histórias se conectam mesmo em situações semelhantes, porque não é igual, né? Jamais. E não dá pra anular o seu ponto de dor. Porque no seu lugar eu faria diferente. Você não é aquela pessoa, você não tem aquelas vivências. Então, assim, na sua história talvez você faria diferente, né? Mas o intuito do projeto é exatamente isso. Caraca, como forte você foi, né? Meu Deus, que bacana! E uma coisa que eu acho muito interessante, antes que você fale qual foi os seus episódios que, tipo, marcaram... eu queria ressaltar muito que logo no começo a gente começou a convidar amigas, né, parentes próximos, porque a gente olhava e falava, essa história dessa pessoa, tá? A pontinha do iceberg. É tipo, foda. Vamos levar ela pro podcast, porque, mano, ela vai conectar outras pessoas. E na maioria das vezes que a gente fazia o convite, as nossas convidadas falavam, mas eu não sei o que falar. Mas eu acho que não tem nada de importante. Sim. E tipo, cara, porque é isso. A gente, mulher aqui, a gente sempre tá passando por dificuldade, sendo muito forte, tentando provar nosso potencial. Isso em todas as vertentes, tá? De maternidade, empreendedorismo, tudo. Mãe, filha, mulher, tudo. Ser mulher é um desafio diário. E aí, quando você fala, vamos te convidar, porque você tentou engravidar e não conseguiu, porque você trocou de trabalho por conta disso, daquilo, a pessoa, mas será? Não sei. Aí, quando a gente vai passar o roteiro com ela, falar e tudo, ela fala, caraca, eu fiz muita coisa, caramba. Fiz muita coisa. E uma das convidadas que teve esse start, assim, que eu falei, cara, o propósito realmente tá indo, foi a Bianca. Que quando a gente convidou, ela ficou tipo, não sei. Lari, eu não sei o que falar, né? Ela teve muito isso. Eu falei, Bianca, você teve dificuldade nisso, naquilo e tal. Eu te acho foda pra caralho. E aí, nas trocas delas, elas uma olharam pra outra e viu quanto que elas foram essenciais e rede de apoio uma pra outra que elas não lembravam. Por exemplo, a Carol, de abortar, e aí a Bia ter chegado com uma frase, tipo, muito potente, e que a Bia às vezes não imaginava o quão potente ela poderia ser também, né? Exatamente. Então, assim, é muito legal quando essas histórias se conectam, enquanto você vai aprendendo. De abortar, não. Ela pensou em abortar e a Bia... Sim. Conseguiu mudar. Com uma frase, com uma palavra, acolheu, o apoio. Porque muitas vezes, quando a gente fala nessa virada de chave... cada uma sente ao seu modo, né? Sim. Mas quando você fala assim que você chamou e ela fala, não sei o que falar. Isso é um problema, porque nós somos criadas todas dentro de um padrão e para ficar muitas vezes quietinha, para não jogar luz para a nossa própria história. E aí a gente vai ofuscando a si mesma. Então acho que assim, deixando a sombra ser maior do que a luz. Ser maior. Então, assim, eu acho que quando elas chegam aqui, a gente sente o afloramento dessa luz, né? E cada narrativa trouxe para nós, e eu acho que para cada uma das entrevistadas também. Isso, se reconhecer como força. É que eu sempre digo, né? A gente desconhece a nossa própria força. A gente só sabe quanto que a gente é forte, quanto que a gente é massa mesmo, quando alguém diz. A gente precisa escutar uma amiga dizer, Gil, você é assim, cara, você fez, olha o que você fez. Aí que você, putz, eu fiz mesmo. Mas no dia a dia, na vida da gente, normalmente a gente não se reconhece profundamente. Porque também fica automático, né? Então, pra gente, é natural eu fazer isso, eu realizar aquilo, não sei o quê. Eu falo Foi assim, só mais um processo. Próximo. Isso aqui já esperava. Então vamos lá, vai. Vamos tocar. Que é isso, né, do intuito do projeto é exatamente esse, acolher, abraçar. Nossa, que lindo, que bacana, que gostoso que foi. Apesar de ter sido um desafio, que bom que você superou. E não tem o certo e errado, é você aprender, você acolher mesmo. Então, assim, eu sou suspeita porque toda vez eu sempre acho que um foi melhor. Chega um outro e foi melhor. Porque é real, você sempre tá aprendendo com uma, com a outra. E aí, acontece muito, tá, gente? Às vezes a gente faz o roteiro, a gente tem um norte aqui, e acontece, às vezes a pessoa solta coisas aqui que a gente fica tipo, que isso? Não, tipo, do amor da Alessandra que bateu na porta. Sim, menina, olha, isso aí, olha, Alessandra, eu falei assim, gente, eu tô esperando. E ela não passou o telefone da cabeleireira. Alessandra, solta esse tesouro. Exatamente.
Quais foram os seus episódios que você ficou tipo, meu Deus? Eu tenho vários, mas eu nem todos. Cada um mexeu de uma maneira comigo, assim, de... Puxa vida. Apesar de conhecê-las bastante, né? A maioria delas. Mas, assim, eu fico muito feliz que cada uma que a gente nem conhecia escutou falar da Sônia Pele, assistiu episódios, aí se conectou e falou assim, putz, eu preciso falar de mim. E vieram, sabe? Foram muito bem recebidas. A gente aceita cada uma que queira participar, pode vir. A gente está aberto aqui. Você só vai falar o que você sentir mesmo, né? E achar que vai servir para outras pessoas, assim, como incentivo. Por exemplo, pra gente, a gente fala da palavra sonho. Uma palavra sonho parece ser tão grande, tão distante, tão inalcançável, tão difícil, que o sonhar, às vezes até dá preguiça, né? Você vai, puta, eu tô sonhando toda noite ali, todo dia com aquilo, e não acontece. Mas, por outro lado, você também tem que ter aquela força, aquela precisão de dizer assim, não, é um sonho que eu tenho, eu vou me jogar. A Fernanda, putz, eu vi a Fernanda crescendo. Eu cheguei em São Paulo, ela tinha 2 anos de idade. A menina com os pais bem sucedidos, uma rede de apoio familiar Legal. super top, super legal aqui em São Paulo. Ela do nada, não, ela já pensava em ir embora para os Estados Unidos, para Nova York. Um sonho mesmo. Um sonho e $500. Quem faz isso? Hoje ela é empresária. Então, assim, isso me tocou demais, porque muitas vezes a gente tem vontade de montar uma esmalteria e não faz com medo. Exato. Então, assim... Como diz as meninas que vieram, você tem que ir com sonho e o cartão Não tem de crédito. É um sonho que eu não Tem tenho. disso que eu ia falar. A Janaína, poxa vida, olha... Ela investiu um dinheiro que ela nem sabia como que ia pagar. Deu certo. E deu certo. Virou eu um acho que... comércio. E também, quando a Mica fala assim, o quanto é difícil, porque assim, é muito difícil falar de si. Nossa, e a gente como? tem... É como se fosse uma barreira, né? E isso eu já ouvi muitas vezes. Eu mesmo tenho essa barreira em muitos todas momentos, nós, acho né? que todas nós. Então, assim, você se reconhecer como recurso também. Exato. Né? Os seus dons, a sua habilidade. Aquilo que você nasceu para fazer. Né? E quantas vezes você tem esse chamado, né? Que é como a Alessandra falou, tem esse chamado, Tem o chamado. e vai deixando de lado. E vai deixando de ignorando. lado. Você, não, eu vejo depois. Deixar na gavetinha E o dos tempo tá sonhos. passando. Já era. Exato. E outro episódio também que... para mim foi dificílimo de gravar foi o da Lari, assim, da história dela, porque eu revi tudo que eu vivi. E até hoje, assim, em pequenos instantes, pequenas coisas me dá gatilhos. Assim, uma coisa idiota, mas eu mandar uma mensagem para ela, eu ver só um certinho, eu já começo a entrar em pânico, porque eu sei quantos uns certinhos estavam por trás. De quando ela perdeu memória, de quando ela desmaiava. Então, assim, eu sei que tem muita coisa por trás. Só que isso também ajudou muitas amigas minhas, nos casos com suas filhas, que também passaram por situações parecidas e que nunca imaginavam que tinha a ver com a espiritualidade e que o episódio que a gente gravou serviu de ajuda, de estalo, de exemplo, e elas foram buscar ajuda como eu fui. É uma contribuição para o mundo. Então, assim, a gente contribuiu de uma maneira imaginável, né? Inimaginável, porque eu vivi aquilo, eu senti aquilo na minha pele, até hoje dói. É um gatilho que não... Por mais que eu tente tratar, não passa. Mas também serviu para outras pessoas falar, puxa vida, olha, minha menina tá passando por mesmas situações, sabe? E ter procurado ajuda como eu procurei. Então, assim, isso para mim não tem preço. Para mim é muito gratificante. Eu acho que pra mim todos, não tem como. O primeiro, quando eu olho assim, gravando o primeiro episódio, gravando hoje, cara, uma diferença absurda, né? Totalmente. Porque no começo, assim, quando a gente divulgou, a gente foi super acolhida, enfim. E aí é aquela coisa da perfeição, né? A gente olha e fala, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Mas é constância. Então hoje, eu sento aqui, eu vejo a postura da minha mãe é diferente, a da tia Ivone, a da Mica. A gente vai pegando mais propriedade da forma que a gente fala, como a gente se posiciona, o espaço do microfone, né? O tom da voz, que
olhando pro primeiro episódio, a gente tava só realmente curtindo, mas estávamos bem nervosa, porque era uma coisa assim, sem saber como é que ia ser. E foi um episódio de muito amor. E aí eu entendi que o propósito do projeto é esse, é amor, é acolhimento, né? A gente foi, todo mundo ouviu, parou 1 hora pra assistir aquele episódio. Então eu acho que o primeiro foi muito especial, porque foi onde tudo começou. Óbvio que querendo mudar algumas coisas já quando eu assisti, a gente que é sempre quer normal. mudar. A gente sempre quer mudar. O segundo, que eu contei minha trajetória, foi muito especial pra mim, porque foi exatamente esse ponto que me falou, de você reviver. Só que apesar dela ainda ter esse espaço de dor, pra mim é um espaço de força, né? É quando eu falo, caraca, você consegue sim passar por isso, porque olha lá atrás o que você viveu, né? Você tava entre a vida ali física, material e espiritual, e você não tá aí bem e tal. E me encontrar nesse espaço espiritual, né? Sem uma religião, mas aprendendo, ensinando. A gente se reconectou com o projeto, sim. Mas eu e a Mica, a gente se conhece há anos. Desde o Espro. Estudamos juntas. E mantinha ali a amizade, mas cada um na sua, e o projeto conectou, né? Foi. Nós duas, a gente sempre tá ali partilhando nossos momentos, se acolhendo. E aí teve um episódio também, que foi o terceiro, que foi o da Ari, que ela tava na lista de convidadas. Só que eu falei, vai demorar muito pra ela vir. Porque uma hora vem, vai ser longe e tal, ela mora longe. Eu falei, nossa, não, mas ela tá aqui, reservada, é o nome que tem que estar aqui no podcast. A hora que ela vier pra São Paulo, a gente vai... Pega ela pelo braço e fala assim, vamos lá. Aí deu tudo... Abençoou o universo, os guias, a espiritualidade, Deus, tudo. Independente da crença, ela tava vindo pra São Paulo. Eu falei, como assim você tá vindo pra São Paulo? E aí tudo deu certo e ela foi a nossa primeira convidada, né? Porque a gente fez a primeira gravação em agosto e ela veio pra São Paulo em setembro. Em setembro. Então, assim, e eu tinha pensado em chamá-la pra falar sobre toda a catástrofe que aconteceu, né? Na questão das enchentes, porque ela mora lá, ela foi voluntária. E aí, quando eu penso que não, aí começou a caixinha de surpresa. Ela era empresária, sempre foi empresária, empreendedora, nunca trabalhou de CLT. Trabalha com questão de detetização. E eu falei, caraca, mano, quando isso? Então, assim, você aprendeu. Ela veio ganhar a empresa dela, né, veio pra pegar um prêmio. E eu fiquei, caraca, meu, que mina top. Isso então, rende. assim, E aí eu entendi que a Sonha em Pele caminha sozinha com as pernas, entendeu? A gente tá aqui como ferramentas pra dar voz, potencializar, mas ela faz o rolê dela, porque quando eu achei que ia ser muito tarde, ela foi a primeira, entendeu? Que nem a Priya Nabá. Puta, a mina é, assim, totalmente fora da caixinha. Sim. E de uma maneira positiva, ativista, vegana, mãe solo, passou por relacionamento tóxico, sabe? Tava viúva, aqui. minha amiga de gestação. Exatamente. Então, assim, foram coisas que hoje em dia a gente também se reconectou através do podcast, né, mãe? De conversar, de estar junto. Então, assim, foi muito especial. Eu acho que... A Karina. Nossa, a Karina, quando assim... a gente viu, a gente já tava lá no casamento dela com a Fernanda. Exatamente. Então, assim, a Tati... Porque, tipo assim, a Tati da escola de samba, a gente trabalhou juntas. E eu falo, caraca, mano, ela gosta mesmo, né? Ela é um sonho mesmo. Que eu falei, caramba, meu, não é fácil. Aquela roupa pique, energia. Fala assim, gente, olha... Ela faz milhões de coisas e conciliar, ao mesmo tempo. né? Tudo. E tá sempre bem-humorada, né? Então, assim, são vários episódios que se eu for citar todo mundo, gente, desculpa. Porque, graças a Deus, é muita gente, amém, né? sim. Que venha mais, vai crescer cada vez mais. O nosso das raízes também foi lindo, foi emocionante, né? Foi lindo, foi bacana. E aí Cada episódio é um capítulo a mais, né? Que vai... formando esse, como eu gosto muito de livro, eu acho que cada episódio é um capítulo que vai criando um repertório que não é só nosso, não é só da entrevistada, né? É de todas as pessoas que se conectam. E é uma bagagem cada vez mais preciosa. Sim. E aí tem o episódio da Gisele também, que eu queria ressaltar, que pra mim me tocou muito. Até hoje eu tenho vontade de chorar. Porque ela virou uma inspiração pra mim, na verdade. Quando eu penso em reclamar, eu falo, caraca, meu... Tipo,
não tem motivo de você estar reclamando, sabe? Não que a vida dela seja pior ou melhor, não é sobre isso. Mas é quais os valores que você tá dando. O que você tá agradecendo, o que você tá reclamando. Ela é uma lição como mãe, como mulher, como esposa, como empreendedora, em várias situações. Que foi até o que a Jana falou em um momento, dela falar, nossa, eu tô aqui reclamando da minha filha, aquela bagunça que ela faz isso, que não sei o quê. E a outra amiga dela, sempre chegando na humorada, a filha, né, deficiente e tudo. E você fala, cara, realmente, vamos lá, vamos ver o que a gente tá enxergando. Que são lições, de verdade, que é o que o podcast ensina. Às vezes a gente não fala, às vezes a gente não menciona, mas a gente tá sentindo, a gente tá reverberando aquela energia, aquele ser, né? A Lê foi um canal, porque as meninas da Sweet Co chegaram através dela. Olha que top, né? Então, eu acho que tá no caminho certo, a gente aprende cada dia, a gente ensina também, porque é essa partilha que tá acontecendo. E eu acho que é isso, né? Nesse contexto, assim, quando eu vejo lá atrás e eu vejo hoje, ele tá seguindo o projeto, o propósito dele inicial, a gente aprendendo, se acolhendo e sempre conectadas também, né? Vale ressaltar que toda decisão aqui é feita em conjunto também, de o que vocês acharam, essa arte tá legal, esse dia tá bacana, quando que você acha que vai subir, de partilhar ideias. Eu acho que isso é interessante também, que apesar do podcast ser aqui, a ideia ter vindo como a junção das duas, vocês são essenciais no nosso dia a dia. Sim, a gente não pensa mais em fazer nada sem as duas, né? Agradecida. E aí a gente fica nas mãos, e é lógico que a gente fica nas mãos do Conrado, né? Também, claro. Conrado, exatamente. Bom, e voltando a falar sobre a Karina, né? Então, a Karina foi muito especial. Eu vi bastante coisas assim que... Quão forte que ela é. Que menina iluminada, né? E através da Karina, a gente conheceu a Fernanda, a esposa dela. As duas casaram bonito, casamento lindo. E com isso a gente teve assim a gente está tendo umas ideias, né? De que o nosso pod Sonipele vai ter umas ramificações, umas extensões para novos entrevistados. Então a gente não sabe, nós não sabemos ainda, porque estamos amadurecendo a ideia, escrevendo o projeto, né? Mas eu preciso dizer que a Karina foi uma das inspiradoras para que isso acontecesse. Então, logo mais vocês vão saber das novidades que a Sonipele vai trazer. Maravilha. É isso mesmo. E assim, o que eu acho que basicamente a gente já deu uma resumida de como que foi esse um ano, né? Mas eu gostaria de entender o que a Sonipele repercutiu na vida de vocês como mulheres, né? Como pessoas, assim. Olha, bastante coisa. Porque, olha... Eu vou até relembrar aqui, né? Quando foi em julho, né? Foi em julho que a Lari falou que ia... vi no Instagram, lá, eu vou ter o podcast, tô em pele, não sei o quê. Aí eu falei assim... Na mesma hora, eu literalmente... Eu nunca esqueço essa imagem. Eu tava até no trabalho e tal. Eu mandei mensagem pra Lari. Eu falei assim, Lari, você precisa de alguma ajuda na questão de comunicação, das redes sociais, de texto, roteiro? Ela, Mica, sim. Na mesma hora, no dia seguinte, a gente marcou a reunião. A gente alinhou algumas coisas, expectativas, enfim. E eu falei assim, quero fazer porque é uma área que eu gosto. Gente, eu sou formada em jornalismo, mas a comunicação... Eu sou comunicóloga, né? Então, vocês já sabem, né? Enfim. E leonina. E leonina, entendeu? O melhor signo de todos. Só que não. Leonina, é só modéstia. Modéstia, parte. Mas acho que a parte de me conectar com a Sonipele foi muito nesse campo de realmente de reconexão. De também entender a parte de ancestralidade. Então, a gente tem a mamãe e a mãe já aqui, que com certeza... trouxe isso pra gente também. Então, acho que foi realmente esse poder de me reconectar com a comunicação, de entender aquele sonho que tava lá na gaveta. Foi exatamente isso. Eu falei assim, gente, meu sonho tava lá na gaveta. Eu falei, não, deixa, vai passando. Eu fui trabalhando em outras ramificações também na parte de comunicação, mas não necessariamente vivenciando aquilo. Então, tô aprendendo a editar vídeo. A parte de TikTok, eu falo assim, gente, mas olha como é que faz esse corte, não sei o quê, enfim. Aprendo também, já pego umas diquinhas também aproveito do Conrado, falo assim, Conrado, entendeu? Vamos aproveitar essa troca, porque olha, é importante a parte dos cortes, né? De realmente pegar as informações, de colher aquela lágrima, aquele sorriso, aquele momento emocionante. Então, a gente vai aprendendo a lidar com isso, então é uma coisa muito bacana. Então, assim, eu nunca gravei
nada assim, a gente fala assim, mas assim, uma coisa é eu estar por trás das câmeras, outra coisa é eu estar na frente. Você estava bem confortável, né? Ali no quentinho. Colocando ela na roda. A gente na roda aqui, você lá, Aqui, ó, só gravando. Gente, só edito o vídeo, tá de boa, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Mas então, são as transmutações que vão vindo, né, gata? Exato, que eu falo assim, gente, que transformação é essa? Então, toda vez que eu tenho o roteiro na minha cabeça, bonitinho e tal, mando pras meninas, aí quando eu vejo o vídeo, eu fico só assim, eu fico literalmente, se eu for gravar nesse programa, eu tô só assim, ó. Meu Deus, socorro. O que está acontecendo? Enfim, então realmente toca muito nesses pontos que a gente, às vezes, tá lá guardadinho, bonitinho, lá embaixo daquela sombra que você nem imagina. Então, acho que cabe muito nesse campo de reconexão comigo mesma, de trazer os meus ancestrais, de entender a minha capacidade, que nem a Tivone falou, né? De, será que realmente comunicação, escrever, retomar, desengavetar, tirar poeira? Então, foi nesse campo realmente de conexão mesmo com a parte de comunicação, na sua essência, vamos dizer assim. E aí, você montar um roteiro e depois você ver o resultado final de como foi aquela... Expectativa. A expectativa Exato. fala a realidade. A realidade Você é fala, mil cara, vezes melhor, gente. Olha, nossa senhora. Porque acho que viver a realidade já é literalmente assim, a realização daquele processo. Então, é uma coisa que a gente pode sonhar e tudo mais. Quando a gente vê a realidade, fala assim, caraca... Vou agradecer. Aconteceu alguma coisa que não foi legal, mas, cara, eu vou agradecer, sabe? Então, acho que esse processo também de entender, de agradecer, de entender o que deu certo, o que não deu certo, o que fez sentido ou não fez sentido, o podcast tem me ajudado nisso. Porque as histórias das meninas, vamos contando, eu falo assim, caraca, nossa, realmente, por que eu tô reclamando disso? Porque não sei o quê. Eu falo, realmente faz sentido o que a pessoa tá falando. Então, sempre acaba realmente trazendo vivências pra gente que a gente nem imaginava. Que tá ali, ó, guardada no subconsciente, puxa alguma coisa e fala assim, realmente, nossa, leva na terapia. Importante, façam terapia, tá? É muito importante, porque olha... Importante. E você, tia Ivone? Olha, o projeto, primeiro, que tem muito significado, né? E cada narrativa das pessoas que vêm aqui é dar voz e escuta. Porque uma coisa é você ouvir, outra é você escutar. Uma coisa é você ver e outra é você enxergar. Então, o projeto trouxe muito isso, né? Uma sensibilidade mais aguçada para ouvir, escutando com uma escuta sensível e para enxergar coisas que nesse frenesi cotidiano você não para ver. Então aqui, em cada episódio me ensina a importância de uma atenção plena, de você estar vivendo esse momento e o quanto isso te enriquece de aprendizado. Então esse é uma leitura que eu faço, né, desse 1 ano, que é muito importante e que eu sei que é uma leitura expansiva, porque cada vez a gente vai aprendendo mais. E o que mais, assim, toca profundamente é esse espaço de partilha. Porque nós vivemos em uma sociedade que nos encoraja só a competitividade muito ferrenha. E aqui não, aqui a gente dá a mão, aqui a gente para escutar, para te ver, para te... Sabe, para enxergar. Você tá aqui, eu tô aqui, você tá... Então, a gente tá aqui num espaço de troca genuína. Então, é viver o que é verdade. Então, para mim, Sônia Pele é isso. E você? Eu fico sem palavras, porque pra mim ele é tudo. Não, depois achei que a gente tem que deixar por último. Falar muito deixa bonito. eu por favor. Tudo que eu ia falar, ela já disse. Tipo... Ainda bonito. Ainda lindo. Não, pra mim, assim, eu vou resumir, porque são inúmeras coisas. Mudou a minha vida completamente. Mas uma das coisas principal e que eu acho que eu vou falar por todas que já sentaram aqui. A gente se conter, para mim foi quebrar uma barreira. Eu sempre me contive, sempre fui discreta, para não expor os meus problemas. As vulnerabilidades. Exato. Suas feridas. Então, por mais ferida que eu esteja, eu sempre procuro demonstrar, não é uma falsidade, não é. Mas eu sempre procuro tirar proveito, até nos piores momentos. Eu sempre dou risada, sempre brinco. Não é porque eu tô com uma dor de cabeça ou enxaqueca forte que eu vou deixar de ir no aniversário. Eu compareço do mesmo jeito. Sim. E procuro vivenciar aquilo como se eu não... guardando a minha dor.
na verdade. Eu acho que é você se manter muito forte. Então, Exato. assim, eu guardo as minhas dores, o máximo casca. que eu posso, e crio uma casquinha ali para que ninguém precisa saber das minhas feridas. Não precisam. Então, assim, o podcast, para mim, foi essa quebra de barreiras, assim. Apesar de eu estar sempre, eu estou bem, eu não, eu vim aqui expor a minha vida. Então, assim, eu me expus de uma forma tão íntima que eu jamais imaginei que eu fosse fazer isso. E com o intuito de que as pessoas que um dia viessem a passar por situações como eu passei, de busca de tratamento a longo tempo, e uma descoberta ali, assim, que foi um Deus que preparou o Dr. Marcel, um médico que quis descobrir o que eu tinha, investigar, e graças a ele salvou a minha vida, entende? Então, assim, o episódio dele para mim foi muito emocionante, mas eu quero dizer que o Sônia Pele, o projeto em si, mudou, quebrou essa barreira da minha pessoa, Guiomar. Você ressignificou essa casca, né? De poder falar, não, poxa, as pessoas precisam saber sim, que eu vivi isso. Já passou, mas que eu vivi. É a mesma coisa assim, eu vou na igreja dar um testemunho. Quantas pessoas fazem isso? Provas de milagres, entende? Então, isso aqui a gente está dando um depoimento em público do que você viveu. Da sua superação, do seu aprendizado, de quanto que você pode ensinar as pessoas com coisas que você sentiu. Então, para mim, foi isso. É isso. Para mim, eu acho que é o renascimento de cada mulher, né? Porque o renascimento é... Porque ela vem e ressignifica. Como você ressignificou várias vezes de abrir a sua casca. Como tem pessoas que não têm problema e quer expor já pra ajudar. Eu acho que é um renascimento da mulher ali, sabe? Quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Eu acho que a voz do podcast é isso. A gente fala muito sobre o empoderamento feminino. A gente tá nessa batalha há anos sobre o espaço na sociedade, né? Direitos iguais. Não ser igual a um homem, mas direitos iguais. Até porque fisicamente falando, somos bem diferentes. Mas eu vejo que aqui já se passaram várias histórias lindas e que muitas vezes não foi importante pra alguém, sabe? No espaço de ouvir, como você falou. Eu estou te ouvindo verdadeiramente. Eu estou te olhando, eu quero enxergar essa pessoa que você foi e essa pessoa que você é. Porque através dessa dor, você ressignificou, você foi forte, foi vitoriosa. E aqui pra mim é um espaço tão acolhedor no sentido de aprender e ensinar, porque é sem julgamento. Infelizmente, nós mulheres somos julgadas o tempo inteiro. E a maioria das vezes por outras mulheres também. E não vou falar que é uma coisa de culpa e que é ruim. Não, mas eu acho que a minha batalha interna é justamente desconstruir esse espaço de julgamento. Nós darmos a mão, acolher e falar, tá tudo bem você ter feito isso. Mas por que você fez isso? Mas não num lugar de julgamento, num lugar de acolher. Exato. E eu acho que o que o podcast me trouxe foi isso, assim. Eu sempre gostei muito de ouvir histórias, eu sempre gostei muito de contar as minhas histórias, porque eu acho que vai incentivá-las, e a espiritualidade me trouxe isso. Nos momentos que eu passei por dificuldades que eu achei que, sei lá, eu ia morrer, vamos supor. Eu até pedi pra Deus me levar em algumas situações porque eu não tava aguentando mais. E hoje eu estou aqui, eu sou especial. Eu tenho alguma missão. Eu posso acolher outras pessoas, como minha mãe falou, acolher filhas, amigas, adolescentes que passaram por situações bizarras, de ter a firmeza que eu tenho hoje em algumas coisas, não em tudo, porque eu aprendo também. E é isso, eu aprendo muito, sabe? Sem julgamento, porque às vezes eu não vou ser mãe, não sinto vontade, mas eu aprendo pra caramba com as mães que passaram aqui. Entendeu? Com a força de uma, com a determinação da outra. Ai, que agonia amamentar. Mas, putz, você é foda pra caramba, entendeu? Eu não seria, talvez nesse espaço não seria tão foda. É nesse sentido. E a gente ri, então eu acho que é isso. É o renascimento de cada mulher a todo instante. Ali, passou por um processo, tá vindo outro. E é isso, às vezes a gente não se acha tão importante pra sociedade ou pra aquela pessoa. E principalmente pra nós mesmos, porque é só mais um. Aí vem outro, mais um. E não é.
você é importante, você é especial, né? Então é isso, eu acho que é um renascimento pra mim, porque foi pra mim quando ele nasceu e é pra mim a cada momento que eu escuto, que eu aprendo. A gestação do podcast. É, a gestação, né? Então, aí 1 ano já nascendo, já, né, enfim, colhendo os frutos. Então, acho que cabe realmente nesse ponto que você falou. Então, realmente, quando a gente olha mulheres, né, e tal, não sei o quê, a sociedade, o patriarcado, enfim, fala assim, vamos competir. Não vamos competir. Vamos nos abraçar, vamos nos acolher. Acho que até mesmo no dia a dia, a gente já trabalhou, né, ou trabalha também na parte corporativa, a gente fala assim, eu vou competir com ela ali, porque eu vou ajudar? Pra que eu vou ajudar ela, sendo que ela pode pegar o meu lugar e não sei o quê, enfim. Então, realmente, cabe nesse ponto, e realmente a parte de acolhimento é uma coisa que eu vendo dos vídeos, eu vendo o roteiro, ou quando a gente conversa, a gente fala assim, que tal a gente chama essa pessoa? Tal pessoa quer poder participar do podcast, enfim. Então, acho que essa narrativa é muito importante pra gente, construir no dia a dia. Sim. Então, assim, é realmente um sonho, né, de fato, mas também é uma realização, é uma realidade pra gente, né, abraçar, acolher, enfim. Então, acho que isso é muito importante mesmo. Sim, e eu queria até enaltecer rapidinho aqui, que apesar de ter sido um espaço para as falas das mulheres, teve muito homem que acolheu, que assiste, que comenta, que acompanha. Então, assim, existe uma desconstrução também nesse espaço de competitividade, rivalidade feminina e a rivalidade feminina com o masculino também, tá? Não que nós estamos num mundo perfeito. Não estamos. E é por isso que o podcast existe, para que essa movimentação possa crescer cada vez mais. Mas eu sou muito feliz de vários homens acompanhar, curtir no trabalho da minha mãe, comigo, amigos próximos, alguns familiares, né? Mas assim, é muito importante isso, sabe? Você fala, cara, essa pessoa tá na desconstrução legal nessa figura masculina, né? Ela para pra ouvir, ela escuta, ela se identificou porque a mãe dele passou, a avó dele passou. Então isso é muito legal. Isso é muito relevante que você tá falando, porque assim, como você mesmo disse, né? Nós vivemos em uma sociedade ainda muito machista, patriarcal. Basta ver os índices do Brasil, né, em feminicídio, que é muito cruel, é um cenário muito cruel. Mas esse movimento de desconstrução, ainda que pequeno, já está reverberando, né? Já está ecoando. Por quê? Porque assim, você pensa no feminicídio, é só as mulheres que têm que lutar por essa pauta? Não. Os homens também. Exato. Porque eles também são extremamente afetados por isso. Então, não é uma construção solo, tem que ser coletiva. Exato. E sim, uma mulher não existe um homem, né? Exato. Né? Vocês querem abordar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisinha? Eu quero dizer que eu fico muito, muito feliz cada vez que alguém chega pra gente e fala assim, olha, eu quero participar. Porque aí eu tenho certeza de que alcançou o nosso objetivo. Sim. Porque o nosso objetivo foi justamente esse, levar ao mundo o conhecimento das coisas que você vivencia e que não são ditas. Sim. Mas que serve de exemplo. Então, assim, eu fico muito feliz. E cada vez que chega, olha, eu gostaria de participar. Porque antes a gente não... a fulana tem uma história tão bacana, você não quer contar? Agora não, as pessoas... Nossa, eu gostaria de contribuir com a minha história. Então, assim, vocês são todos muito bem-vindos, muito bem recebidos. E a gente ama partilhar a história de vocês. Então, sintam-se à vontade. Estamos aqui abertos para receber qualquer história. Sem julgamento. Exatamente. E é tão importante isso que você falou, Gil, porque assim, quando você diz, né, a gente começou com as pessoas que estão próximas, porque é muito importante você olhar o seu entorno também. Ao teu lado tem histórias incríveis e que você desconhece. Então, muitas vezes nós damos ibope para pessoas, para mídia, essas coisas que estão tão distante de nossa realidade e a gente não enaltece quem está aqui do nosso lado. Então, assim, imagina dentro de onde nós moramos, de onde nós trabalhamos, do espaço de convivência, quantas histórias
belas, fortes, frágeis, porque assim, há uma dualidade na nossa vida sempre. Então assim, olhar esse entorno também. Poxa, olha a história da Larissa, né? O quanto a história dela pode inspirar. Olha a Mica, que também está abrindo as gavetinhas. Olha a coragem da Alessandra, que passou aqui e teve, né, esse ímpeto de mudar. Não, vou mudar, eu vou aceitar o meu chamado e vou seguir um novo caminho. Então assim, tem histórias lindas ao nosso lado e que muitas vezes, por esse olhar tão limitado que nós somos condicionados a viver, a gente não enxerga, não valoriza, não divulga. Então, assim, batam palmas, né, para as mulheres maravilhosas que estão ao seu lado. E só completando aí, Ivone, tem um amigo meu lá da USP, na verdade ele mora no Nordeste, ele é um engenheiro, professor, doutor, e ele fez uma visita no laboratório há um tempo. Eu nem vou citar o nome, mas ele sabe quem é. E ele, quando eu falei do podcast, a gente estava no almoço, a gente conversando, eu falei, e a gente tá gravando podcast. Tá? Podcast, Guilmar? Eu falei, sim. Ele falou, me passa o nome, quero ver como é que é. Aí, quando ele viu, ele mandou uma mensagem para mim, poxa, Guilmar, eu achei o máximo, porque não é com famoso. Sim. Não é com ninguém conhecido. São histórias reais, com pessoas comuns. Então, é isso, gente, sabe? Aquele podcast é tão pequenininho. Engana-se. Não é pequenininho, porque ele vai muito além, sabe? A gente estava num aniversário de uns amigos nossos, daqui a pouco chegou vocês são do Pod, né? O cara falou assim, olha, vocês estão chegando lá na minha cidade, através de um amigo que contou, que mostrou. Olha, que interessante. Sim. A dimensão então, assim, da grandeza, a dimensão da grandeza. Não é medida por números. Né? Vai muito além. Vai muito além. Eu acho que é atemporal aquilo que a gente está fazendo, porque é uma contribuição que vai seguir ecoando. Cada episódio. Sim. Né? Vai seguir ecoando. À medida que um partilha para o outro, que um compartilha, porque assim... quando você fala assim de transmutar, eu acho que é justamente isso. A gente está aqui com a coragem e com o coração aberto para sermos nós mesmas. É isso mesmo. E assim, gente, calma que isso não é uma despedida. Quando a mamãe falou no sentido de o projeto vai abraçar outras coisas. Não, o projeto vai continuar aqui como podcast. A gente vai continuar partilhando histórias sentidas na pele. Só que agora a gente quer abrir um pouco mais, entendeu? Expandir um pouco mais. E uma das novidades que vem por aí é... que agora a gente tem alguns itens... a pronta entrega, né? Para venda. Então, assim, você me chama no direct ou no privado e faz a sua encomenda aí. A gente personaliza. Então, é isso aí. E fora outras, tá? Esse é o que nós temos em pronta entrega. Exato. E ainda você vai estar colaborando, né? Para que o projeto continue tendo vida e crescendo. Exatamente. Porque eu tenho essa bandeira sempre. Eu acho que você tem que consumir de empreendedoras ou de empresa que seja de pequeno, médio ou grande porte, mas de instituições que tenham um propósito, que sejam alinhados àquilo que você acredita e que você vive. Exatamente. Eu mesmo, por exemplo, eu estou aqui com a camiseta da Chico Rei, que tem uma sintonia maravilhosa com o nosso livro, porque eu sempre... pouco, né? Porque eu sou de... a cara dela já tá me olhando. É que a lista, ela é minimalista. Não, ela é menos que minimalista. Eu sou minimalista, mas eu acho que pelo visto aqui do Ivone, ela vai viajar pra ver a filha dela em Boston. Ela fica lá 2 meses. Ela leva uma mochila que eu levo a minha necessaire de remédio. Não, E volta sem a mochila, porque metade das coisas ela esqueceu lá ou ela perdeu. E tá tudo bem, entendeu? Mas é isso. Por exemplo, eu compro da Chico Rei uma vez por ano. No mês da promoção. Aí eu compro as minhas camisetas anuais lá. E compro também para presentear, né? Então já comprei, porque eu vou viajar em dezembro. E aí eu já compro, porque eu também... Tudo que você ganhar de mim...
pode ter certeza que vem. Não, e vem Inclusive mesmo. a vela linda que ela trouxe hoje. Não só a vela, como os quadros aqui do cenário, tá, gente? É presente. É presente de tia Ivone aí na contribuição dela. Só que esse daqui vai permanecer, porque não é ela que vai doar e não é a gente. Bom, estamos chegando à reta final desse um ano, episódio de comemoração de um ano. Calma, vamos lá. Calma. E pra não perder o costume, Lá vem. que nos acompanhou com várias revelações, emoções e tapas na cara. Muitos. Eu espero que hoje você, sim, acolha. Acolha. Aí ela assim, vou não. Vou não. As mandalas são do papel e tudo. Eu comprei de presente pra Isa. Veio pro podcast, eu ainda tô devendo de comprar pra retomar pra Isa. Ah, Mas eu vou comprar importante. porque eu esqueci. Ei, fala baixo da minha mãe, vai devolver hoje, né? Esqueceu? Porque, gente, vocês souberam essa história dessas mandalas? Tudo começou no primeiro episódio. Tia, empresta. E aí eu nunca mais devolvi. Minha mãe, Larissa. Isso, devolve. Não, Mas ela já doou. Não, eu filha. já doei. Você acha que a Já tia Ivone... doou. E eu assim... Mas eu ficava toda vez. E você acha que a tia Ivone quer? Não, filha, já tá doada já. Ela, Larissa, não é assim. Coisa de sobrinha, Não né? é assim, não é assim. Larissa, vamos tá indo. Meu, tia Ivone, tu quer? Ela, não, é pro pódio. Amém, graças a Deus, não vai apanhar. Bom, vamos lá, garotas sonhadoras. Sintam-se Antes eu só posso dizer uma coisa. Sim. Gente, para deixar bem claro aqui, todo o nosso projeto é orgânico. As contribuições são todas voluntárias aqui, tá? Não tem nenhuma rentabilidade financeira, então a gente investe em todo o nosso pod por nós próprios. Não temos Não ainda temos patrocinadores, mas Exatamente. estamos Estamos abertos. abertos, isso que eu queria parcerias. dizer. Se você Marcas alinhadas com os propósitos femininos, com o propósito de sustentabilidade, de investimento em comércio local, em apoiar, que querem realmente apoiar projetos que têm esse crescimento, olha, entre em contato aqui com a Sony Pele. Isso aí, isso Bem-vindos. mesmo. Então, Estamos precisava abertos. falar isso para vocês entenderem que é tudo de coração para coração mesmo. É isso. Tá? Então vamos lá. Quem é a primeira? A host, óbvio. Ah, não, tem que ser por último. Da hoje você vai entrar na roda primeiro. Ai, meu Deus, vai. sempre Ai. esse. Rudiou, e hoje caiu no meu. Há um ano que ela é a última. Exato. É, exatamente, mesmo? então vamos Ai, começar aí. Tapa na cara. Gira Ai, a roda, gira a roda. Ai, eu tô em dúvida entre duas, gente. Mas Eu já escolhi a minha. acho que eu vou querer esta. Manda. Eita, misericórdia! Cada um pega a sua, depois vai lendo. Vai, Vivi, escolhe a sua. Mica. Olha. Olha. Eita. Eita. Vem aí. Vem aí com vocês. Vamos lá, a minha veio Mandala da Libertação. Nos sentimos culpados por muitos motivos e até quem acredita que nascem... eita, deixa eu respirar. gente. Eu acho que eu quero trocar. Tá grave. Nos sentimos culpados por muitos motivos e há quem acredite que já nascemos culpados. A culpa faz com que acreditamos que não somos merecedores e nos sabotamos por não querer merecer a felicidade. Ai, misericórdia. Pra quem pensa que não merece ser feliz, as coisas nunca podem dar certo, acostumamos ao sofrimento e em pequenas doses. E aos poucos, o suportamos em doses cada vez maiores. Isso nos leva a nos acostumarmos com um estado de não satisfação e acreditar que isso é tudo que podemos viver. Entender que nossos atos fazem parte de um aprendizado e que errar é parte desse aprendizado é sempre um conceito muito relativo. Nos ajuda a assumir responsabilidade e a libertar culpas. A partir de então, a vida flui com muita leveza. Acredite que é possível ser feliz e plantar flores onde antes acreditávamos que a terra não fosse árida, desculpa. E é isso, gente. Ai, assim, tapa na cara, mas também foi uma lição que eu tava precisando ouvir, confesso. Porque assim, muitas vezes estamos no deserto, mas até no deserto há fertilidade. Oi, como? Socorro. E agora? Pode ser eu. Meu Deus.
Gente, não, quando eu vi essa carta, eu falei assim, essa mandala, eu falei assim, ela. E tá na paleta do seu tom aí. Sim, vamos lá. Mandala, energia dos raios. Meu mundo antigo se foi. Nossa senhora, socorro. Vamos Se lá. foi, já. Já se foi. Meu mundo antigo foi se desfazendo diante do meu olhar atônito, incrédulo e agradecido. Verdade. Entre eles, é claro, um tempo que se foi se preenchendo de transformações. Espero que se transborde em um novo mundo. Nossa, gente, realmente lê tudo mesmo aqui, né? Essa mandala é inspirada na energia dos raios e fala sobre a possibilidade de uma transformação profunda que vem da quebra de estruturas rígidas que te impedem de crescer. Caraca! Aqui, ó. Agora você tem a energia e as condições necessárias para que isso aconteça. Muitas vezes ficamos enclausulados por comodismo ou por não termos energia para fazer as mudanças e vez ou outra quando não é a hora. O universo nos acena... Nossa, gente, socorro. O universo nos acena com toda a ajuda que precisamos para que as mudanças aconteçam. Coopere com as transformações se abrindo para receber ares novos e tenha coragem de ir além do conhecido. Caraca! Gente, eu posso levar essa mandala pra minha casa? Posso colar na testa? Eu posso colar na testa, por gentileza? Tira uma foto e vai lendo. Eu acho que Nossa. hoje ela não tá muito amigável, não. Ah, não, menina, tá babada? Só assim, ó. Cuidado vocês aí. Vai você, Ivone. menina, você. Vamos tirar no paroímpa, então. É. Vai aí, par? É sério, vamos tirar no paroímpa. Ímpar. Par! Meu Deus. É você. Ai, de Não, ímpar. ele pediu ímpar. É, quem Mas ela ganhou não fui botou eu. Não, eu coloquei só par. coloco- Ah, eu só vi o dedo. Ai, Ivone. Então sou eu mesmo. É porque a Dé tá deixando por último que a dela vai ser pior. A bomba vem, viu? Mandala do sagrado feminino. Por usar os dons sagrados do feminino em outros tempos, eu tenho uma alma anciã. Já fomos tão punidos que esse lado da nossa natureza ficou recolhido em algum recanto bem profundo da alma. Fui queimada nas fogueiras. Todas nós. Tenho certeza. Distanciando-nos dos ciclos do nosso corpo, dos ciclos da natureza, que traz como consequência dor e desequilíbrio na nossa querida Mãe Terra. E essa dor é de cada um. Essa mandala inspira a mergulhar no silêncio dentro de você e a encontrar nas cavernas mais profundas da alma o feminino sagrado, que te oferece a dádiva da receptividade, acolhimento, intuição, magia, memória ancestral, sabedoria dos ciclos naturais da vida. Esvazie-se para receber essa sabedoria direto da fonte e relembre como é sagrado honrar o seu corpo e a Mãe Terra. Através da reconexão com o feminino sagrado, encontre o equilíbrio com o masculino sagrado dentro e fora de você. A partir de então, crie, tecendo sua realidade com os fios de luz que só se doam a quem se permite mergulhar no vazio profundo, buscando-se por inteiro. Uau. Pode abraçar seu livro aí, ó. É isso. É isso. E é muito, assim, bacana, porque essa mandala tem uma conexão com mulheres que correm com os lobos, que eu sempre indico como uma bíblia para cada mulher. Porque a doutora Clarissa, ela é tão incrível em pegar contos da mitologia universal e desconstruir e reconstruir com psicanálise, com psicologia, com esse arquétipo da mulher selvagem que correm com os lobos. Então, E aí já fica uma dica também, porque é uma leitura bem complexa e difícil. Mas através da Priya Nabá, que ela sentiu o chamado quando ela participou do projeto. Ela falou isso pra mim. Que ela já tinha ouvido falar do livro, mas enfim, passou. E quando ela veio pro cenário, quando ela veio gravar, que ela viu no cenário, ela entendeu que era o momento pra ela fazer a leitura. E aí ela fez a leitura no audiobook, que tem no YouTube. E é bem legal, porque conta a menina que vai fazendo a leitura, ela faz a leitura dos contos, mas ela também faz em seguida no capítulo a interpretação.
Porque é uma leitura mais complexa. Então fica a dica, depois eu coloco aqui o link pra vocês. Vamos lá, que agora eu quero bem ver. Agora vamos ver a bomba. Eu já ia guardar, gente. Você ia trocar? Não pode. Gente, ela é tão bonitinha. Sim. Ela é Deixa eu linda. ver. Mas é tão... Ah, eu já tirei essa. Ela é bonita. Mandala da Fada Milagres. Uau! Você vai chorar. Foi um milagre. Eita. Essa mandala nos fala dos milagres que podem nos acontecer sempre que abrirmos mão de apego aos caminhos já traçados e tidos como possíveis dentro da nossa A realidade. primeira, ela tava falando de apego. Um ano Apego? atrás. Eu acho que você não mudou. Acho que Você o ainda apego está continua. nessa caminhada, né? Já começou, já teve teve verdade. avanços. Gente, já tirei tanta coisa. Sim. Tanta coisa da minha vida, tirei. Mas até gente, tem Até o pessoa rim. que eu nunca pensei. Até o rim eu tirei. O que é tirar uma pessoa que não... gente, eu tirei um rim. Vai, mulher, a Taia. Bom, essa mandala nos fala dos milagres que podem nos acontecer sempre que abrirmos mão do apego aos caminhos já traçados e tidos como possíveis dentro da nossa realidade. Se você acredita que, para que as coisas aconteçam, elas precisam percorrer só aqueles determinados caminhos aceitos pela sua razão, está na hora de você se abrir para o inusitado e acreditar que, para o grande mistério, não existem os limites da sua mente. Abra-se para receber os presentes que ele está querendo te oferecer. Ui. Mesmo que isso te pareça um milagre. Putz. Nossa, que tapa. Murro. Não foi nem tapa. Voadora de 2 pés. Bem brincadeira. Desperte a fada que habita no profundo do seu ser e peça a ela que lhe recorde o caminho da magia do encantamento. Esse caminho, os milagres são naturais e acontecem porque acreditamos neles. Toma. Toma. Eu falei que a última ia ser mais lascada. Cara, eu tenho uma fé tão forte assim, eu acredito tanto nos milagres, nos propósitos e sei que tudo dá certo. Eu sempre acredito, mas eu tô com um péssimo hábito. Eu não estou pedindo. Eu tô só agradecendo. Eu sou muito grata, eu agradeço, mas eu não tô pedindo. Agora essa fadinha mandou um recado. Pode preparar tua varinha de condom, porque agora eu vou pedir, viu? E vai acontecer. Agora eu vou pedir. Aí na próxima E é você, eu vou contar. você mesmo se enxergar como um milagre. Eu sim. Você é o próprio milagre. Sim, sabe? e eu acredito que nada acontece à toa, especialmente os anjos ou fadas ou os nomes que cada um quiser dizer na nossa história, né? Tudo. Ai, gente, chegamos ao fim. Infelizmente, uma hora passa muito rápido. Já deu uma hora, E o ano gente. também, tá? Nossa senhora. O ano foi assim, ó. Então vamos viver o nosso tempo, né, da melhor forma possível, com E conexões verdadeiras, Exato. assim, E eu acho como que- nós estamos fazendo. Exato. E viver o aqui, o agora, né? Porque o amanhã só Deus pertence, a gente não sabe. E é isso, eu sou muito grata por vocês, muito grata pelo projeto, muito grata por esse um ano e todas as histórias que passaram aqui. E sejam muito bem-vindos e bem-vindas para a próxima temporada, que será anunciada em breve. E é isso! Viva Sonipelli! Viva! E o primeiro pedaço de bolo hoje não existe. Ele é partilhado com todas as sonhadoras que já sentaram nesta mesa. Tá? E com todos os ouvintes do Pod. Sejam eles homens e mulheres. E viva! Viva! Tchim! Onde as almas se encontram, momentos especiais que o coração afrontam. Na voz de cada história nos sentimos mais perto. Um lugar pra se inspirar e enxergar mais certo. Teve o like live a produzir essa união. Cada episódio uma